Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nessa videoaula nós vamos ver alguns exemplos de como utilizar variáveis. Então, variáveis e os tipos de dados das variáveis. Então, por exemplo, se eu fizesse no meu programa inteiro num, inteiro num. Inteiro é o tipo de dado. Estou dizendo, eu quero uma variável que guarde dados inteiros. E num é um nome, é o identificador, é o nome que eu estou dando para essa variável. Tá? Então, eu estou dando um nome para essa variável de inteiro. O que o computador vai fazer? Lá na memória do computador, lá na memória RAM, vai ser criada uma variável, a memória RAM, vai ser criada uma variável com o nome de num. Então, supondo que isso aqui é a memória RAM do computador, lá dentro eu vou ter um espaço de memória, uma caixinha, tá? Tem esse espaço aqui, essa caixinha, e o nome dessa caixinha é num. Nessa caixinha eu consigo guardar dados. Então depois, se no meu programa, por exemplo, eu dizer assim, num, aí o sinal de igual, lembre-se que o sinal de igual a gente vai ler como recebe. Então eu vou dizer assim, num recebe 5, por exemplo. Então o que eu estou falando quando eu digo que num recebe 5? Estou dizendo que nessa caixinha, nessa memória, que eu chamei de num, nessa variável num, eu coloquei o número 5. Esse 5 é uma constante. O programa começa, o programa termina e o 5 é sempre 5. Agora, num é uma variável. Né? Então, eu posso mudar o valor da variável. Então, por exemplo, mais na frente no meu programa, eu posso dizer assim, num recebe 10. Quando eu digo que num recebe 10, eu estou dizendo que na caixinha num, na variável num, vai ter o valor 10. E eu posso declarar outras variáveis. Por exemplo, eu posso declarar aqui real altura. Então, eu estou dizendo, eu vou ter uma variável que se chama altura. Essa variável vai estar lá na memória do computador e está pronto para a gente utilizar. Um espaço de memória que eu dei o nome de altura, um apelido para esse espaço de memória é altura. E eu posso utilizar esse espaço de memória como eu quiser. Então, eu posso dizer assim, altura recebe, né, sinal de igual a gente lê como recebe, altura recebe 1.7, por exemplo. Então, o que eu estou falando? Eu estou dizendo que a variável altura vai receber o dado 1.7. Tá? Posso dizer depois, e aí lembre-se, observe, que as variáveis elas só guardam um valor por vez. Tá? Não tem como uma variável guardar dois valores ao mesmo tempo. Então, se eu disser assim, a altura recebe 1.8, eu estou apagando esse valor e colocando 8 nele, tá? 1.8. Então, aquele valor que eu tinha anteriormente eu perdi. Agora eu tenho o valor 1.8. Tá? Então, isso são variáveis, são pedaços de memória que a gente dá um apelido e nesse pedaço de memória a gente consegue guardar dados. Eu consigo dizer assim também, por exemplo, eu vou ter uma outra variável, real cópia. Vou ter uma variável real, que eu chamei de cópia. Essa variável guarda dados reais, e eu chamei essa variável de cópia. E eu posso dizer assim, cópia recebe altura. Então, o que eu estou falando? Estou falando que eu vou pegar o dado que tem aqui na variável altura e atribuir lá na variável cópia. Cópia recebe altura. Então, pego o que tem dentro da variável altura e coloco lá na variável cópia. Então, agora eu tenho duas variáveis reais com o mesmo valor. Tá? Se eu fizer assim, por exemplo, caractere, letra. Então, eu estou dizendo que eu vou ter uma variável chamada letra do tipo caractere. Então, eu tenho uma variável aqui, letra, do tipo caractere. Certo? Se eu pegar e falar assim, letra recebe 1.5. Está errado. Não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Porque letra é uma variável do tipo caractere. Então, aqui eu estou declarando a variável. Quando eu declaro a variável, eu digo que ela existe. Ela cria um espaço de memória. Aqui eu estou tentando atribuir na variável letra um número real. Mas a variável letra é caractere. Eu disse aqui que ela era caractere. Então, ela não pode guardar 1.5. Isso aqui está errado. Tá? Isso não existe. Mas eu posso dizer que letra recebe, por exemplo, A. Então, na variável letra, eu estou colocando caractere A. Observe que quando eu falo de caractere, eles ficam entre apóstrofo, tá? Ou
Tem muita gente que chama de aspas simples. Tá? Então, números não. Números eu só coloco número, tá? Tem ponto de vírgula. Eu não preciso se preocupar com esse ponto de vírgula, não. Depois a gente vai ver por que tem que usar. E aqui na letra, na letra eu coloco dentro de apóstrofo, tá? Sempre que for caractere, tem que colocar o apóstrofo. O que mais? Ó, eu posso dizer assim, quer dizer, eu não posso dizer, agora eu vou colocar um exemplo que está errado. Por exemplo, a variável idade. Idade recebe 18. Ó, isso aqui está errado. Por que isso está errado? Porque na memória do meu computador não existe nenhuma variável chamada idade. Né? Então, eu estou tentando atribuir 18 a uma variável que não existe. Então, isso aqui está errado. Se eu fizer um programa e mandar executar, se isso aqui fosse um programa e eu mandasse executar, aqui eu teria um erro porque a variável idade não existe. Como que eu posso corrigir isso? Declarando a variável idade. Então, eu posso dizer aqui, inteiro idade. Ou eu posso dizer também assim, ó. Aqui eu já tinha colocado inteiro, então eu posso dizer inteiro num já está, vírgula, idade. Pronto. Estou criando a variável idade. A variável idade existe, tem lá na memória do computador, e eu vou atribuir 18 a ela. A memória do computador, pessoal, é a memória RAM, tá? Tudo isso que a gente está fazendo é na memória RAM. Então, se eu tiver um programinha escrito isso aqui é só um exemplo, é um algoritmo, né? Isso não existe de verdade, tá? Isso aqui é teórico, a gente vai estudar isso aqui usando papel e caneta, tá? Vocês vão fazendo no caderno de vocês esse exercício de algoritmo. Eu vou fazer aqui no computador porque fica mais prático para mostrar para vocês, tá? Então, o que eu tenho? Inteiro, num e idade. Declara a variável num, declara a variável idade. Aqui as duas. Aí fala que num recebe 5, anteriormente ele tinha recebido 5, depois num recebe 10. E aí fica o último valor, tá? O valor que eu tenho anteriormente perto. E assim por diante. Tá? Então aqui eu estou declarando variável, aqui também declarando variável altura, aqui declarando variável cópia, aqui declarando variável letra, então declaro variável. Depois que eu declarei a variável, eu posso atribuir valores à variável, eu posso utilizar a variável. Eu só posso utilizar uma variável que antes foi declarada, ok? Então aqui eu estou usando a variável, atribuindo valores a essa variável, guardando números dentro daquela variável. Ok, pessoal? Então assim, eu espero que tenha ficado mais claro a respeito do que são variáveis. Aí as variáveis têm tipos de dado, tá? Então tem que respeitar o tipo de dado. Eu posso fazer outra coisa, né, para a gente finalizar. Uma variável que é real, por exemplo, a variável altura, ela pode receber, por exemplo, 2. Tá? 2 é inteiro e eu posso colocar 2 aqui. Lógico que na altura, como ela é real, aqui é 2.0, que é a mesma coisa de 2. Tá? Então, uma variável real pode receber um dado inteiro, só que lá na memória ela guarda como real. Agora, eu não posso fazer, é assim, por exemplo, idade. Idade é uma variável inteira, a gente tinha colocado aqui. Idade recebe 1.8. Isso aqui está errado, isso aqui não pode, tá? Por quê? Porque não tem como colocar dentro de uma variável inteira um dado que é real, que tem a casa decimal. Isso aqui fica errado, tá? Depois, bem mais para frente, a gente vai ver que a gente consegue fazer forçar, tá? Que a gente chama de cast. Mas lá para frente a gente vê isso, tá? Por enquanto, a gente não pode fazer isso aqui. Ok, pessoal? Então, espero que fique mais claro. Se não ficou tão claro, volta, assiste o vídeo anterior que a gente falou sobre variáveis e tipo de dado. Assiste ele, assiste esse aqui de novo. Tenta assistir os dois, que eu acho que vai ficar mais claro. Tá? Lá eu explico mais a parte conceitual e teórica, e aqui um pouquinho mais prático, mais mostrando como é que funciona. Ok? Se mesmo assim continuar tendo dúvida, posta lá no fórum, né? Deixa lá o seu comentário lá, sua dúvida, que a gente vai tentar estar esclarecendo essas dúvidas aí. Não fique com dúvida, tá? Essa é a parte inicial. Se ficar com dúvida aqui, vai ficar com dúvida o resto da disciplina. Então, teve dúvida, posta lá, ok? Não fica com dúvida não, para a gente conseguir fluir bem aí com a disciplina. Então, um abraço, até a próxima.